Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a congruência de triângulos, algo muito usado na geometria plana para resolver exercícios, beleza? Bora lá então. Bom, pessoal, para nós começarmos, quando nós dizemos que dois triângulos são congruentes, é porque eles são exatamente iguais. Então, quando eu digo que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C', eu estou dizendo que esses dois triângulos são exatamente iguais. E isso significa dizer que os lados deles correspondentes são iguais. Então, esse lado AB é igual a esse lado A', B'. O lado BC é igual ao lado B', C', tem a mesma medida. E o lado AC é igual ao lado A', C'. Então, eles têm a mesma medida de comprimento. Além disso, pessoal, os ângulos também são iguais. Então, o ângulo A, no vértice A, é igual, tem a mesma medida do ângulo A'. O ângulo B tem a mesma medida do ângulo B'. E o ângulo do vértice C tem a mesma medida do ângulo C', ok? E nós usamos esse símbolo aqui, que é um igual com um tio em cima, né? Parecido com isso, para falarmos então sobre essa congruência, ok? O que acontece é que muitas vezes nos exercícios, essa congruência ela não é muito clara. Você olha muitas vezes para um exercício e só olhando para o desenho que está lá, você não sabe muitas vezes dizer, afirmar com certeza se esses triângulos são ou não congruentes, se você pode usar essas propriedades de congruência de triângulos. Por isso, que nós temos alguns casos que vão nos ajudar a identificar se os triângulos são ou não congruentes. Então vamos a esses casos rapidinho. Então, primeiro caso, lado, lado, lado. Então, se eu tenho dois triângulos e tenho os três lados respectivamente iguais, então eu posso dizer que esses triângulos são congruentes. Então, aqui 3, 4, 5 e um outro triângulo 3, 4, 5. Então, esses triângulos são congruentes. Eu só peguei, né, como se eu tivesse pegado esse triângulo e fizesse uma rotação e colocado ele nessa outra posição, ok? Então, o primeiro caso de congruência, lado, lado, lado. O segundo caso de congruência, lado, ângulo, lado. Então, eu tenho dois lados que são exatamente iguais e o ângulo entre eles. Então, ó, 4, 45 graus, 3,6 centímetros. 4, 45 graus e 3,6 centímetros. Então, esses dois triângulos são congruentes. Com certeza, esse terceiro lado vai ser igual a esse terceiro lado. E esses ângulos aqui da base, de baixo, vão ser iguais a esses outros dois ângulos aqui, ok? Bom, pessoal, nesse caso aqui e nos outros que nós vamos ver, a ordem dos elementos importa, tá bom? Então, perceba que é um lado, o ângulo entre eles e outro lado. Esse triângulo aqui, ó, que eu desenhei aqui embaixo, apesar dele ter dois lados com 4 e 3,6 e ter um ângulo de 45 graus como esse, não é congruente a esses outros dois. Por quê? Porque para ser congruente, o ângulo de 45 graus deveria ser esse ângulo aqui de baixo, ó. Deveria ser o ângulo entre os lados 4 e 3,6. Como eu mudei esse ângulo, então esse triângulo já não é mais congruente a esses outros dois, tá bom? Então, lado, ângulo, lado é exatamente isso, não é lado, lado, ângulo, ok? Bom, vamos ao terceiro caso. O terceiro caso é semelhante a esse, só que agora é com relação aos ângulos. Então, é ângulo, lado e ângulo. Então, antes eu tinha dois lados congruentes e o ângulo entre eles. Agora eu tenho dois ângulos congruentes e o lado entre esses dois ângulos. Então, ó, 62 graus, um lado de 4,9 centímetros, e o outro ângulo de 87 graus. Então, como eu tenho esses três elementos, com certeza eu posso afirmar que os outros lados correspondentes, eles também serão iguais, ok? Bom, vamos para o quarto caso. Aqui nós temos lado,
ângulo e ângulo oposto. Então, ó, lado de 3,2 centímetros, ângulo de 73 graus e o ângulo oposto a esse lado, 38 graus. A mesma coisa aqui, ó, lado 3,2 centímetros, ângulo 73 graus e o ângulo oposto a esse lado, 38 graus. Então, com certeza, esses ângulos, esses dois triângulos são congruentes, ok? Existe ainda um outro caso que é específico do caso dos triângulos retângulos, mas eu não vou abordar ele aqui, porque ele é até um caso mais simples, assim, não aparece tanto, tá bom? Então agora vamos ver como que normalmente aparecem exercícios sobre essa ideia de triângulos congruentes. Então, ó, eu tenho esse exercício, tenho essa figura aqui e quero descobrir os valores de x e de y. Ora, quando eu coloco dois tracinhos aqui e dois tracinhos aqui, eu estou dizendo que esse lado tem a mesma medida desse lado, ok? Então, lados e ângulos que têm a quantidade de tracinhos iguais, nós usamos isso na geometria para indicar que eles têm a mesma medida, tá bom? Então, ó, esse lado tem a mesma medida desse, esse lado tem a mesma medida desse, e aqui eu tenho um ângulo entre eles que tem a mesma medida. Esses ângulos são opostos pelo vértice, né? Então, aqui eu estou naquele caso, né? Lado, ângulo, lado. Então, eu posso dizer que esse triângulo aqui da esquerda é exatamente o mesmo da direita. Agora, basta olhar quem são os ângulos correspondentes, né? Então, o x e o y. Qual vale 79 e qual vale 40? Bom, o 79 é o ângulo oposto ao lado de três tracinhos aqui, ó. Então, eu pego o lado, qual é o ângulo que está oposto ao lado de três tracinhos? Está aqui, ó, três tracinhos, o ângulo oposto a ele é o x. Então, nesse caso, é o x que vai valer 79 graus. E aí, consequentemente, ó, o y oposto ao lado de dois tracinhos, oposto ao de dois tracinhos aqui desse lado é o 40 graus, então o y é igual a 40 graus nesse exercício, beleza? Bom, vamos ver um segundo exercício aqui. Bom, nesse caso, nós também temos uma congruência de triângulos, né? Então, aqui eu tenho um lado, que é o 20, um ângulo e depois um ângulo oposto a esse lado 20. Então, aqui nós estamos naquele caso do lado, ângulo e ângulo oposto, ok? Então, eu posso afirmar que esse triângulo aqui de cima é congruente a esse triângulo aqui de baixo. Agora, basta nós vermos quem são os lados correspondentes, tá bom? Então, ó, vamos lá. Ó, o x. Quem é o x que eu quero descobrir? É o lado que está oposto ao ângulo de um tracinho. Quem é o lado que está oposto ao ângulo de um tracinho aqui em cima? Ó, ângulo de um tracinho, lado oposto, 15, ok? Então, o x vale 15. E o y que eu quero descobrir é o lado oposto ao ângulo de dois tracinhos. Então, aqui, lado oposto ao ângulo de dois tracinhos é o 20. Então, aqui nesse caso, o y é igual a 20. Vamos para um último exercício, então. Nesses dois triângulos, nós temos agora um outro caso de congruência, que é ângulo, lado, ângulo, não é? Então, a mesma coisa aqui, ó, ângulo, lado, três tracinhos, ângulo. Só que aqui agora eu não tenho somente as letras, né? Eu tenho algumas expressões. Então, vou precisar resolver algumas equações simples do primeiro grau. Bom, eu não vou começar aqui com esse x mais y, porque senão eu vou ficar com uma equação e duas incógnitas. Não vou conseguir resolver logo de cara. Então, primeiro eu vou resolver esse y mais 7. O y mais 7 é o lado que está oposto ao ângulo de dois tracinhos. O lado que está oposto ao ângulo de dois tracinhos aqui é o 13. Ok? Isso quer dizer que y igual a 7, y mais 7 é igual a 13. E qual é o número que somado com 7 dá 13? Esse número é o 6. Então, descobri que o y vale 6. Agora que eu sei que o y vale 6, eu posso usar essa expressão. Então, o x mais y é o lado oposto ao ângulo de um tracinho. Quem que é o lado oposto ao ângulo de um tracinho? Então, está aqui o ângulo de um tracinho, o lado oposto a ele é o 9. Então, eu sei que x mais y é igual a 9. E eu também posso substituir o y por 6, que eu acabei de achar que o y é 6. Então, x mais 6 igual a 9. Qual o número
que somado com 6 dá 9, 3. Então, nesse terceiro caso, x igual a 3 e y igual a 6. Bom, galerinha, esses exercícios de congruência de triângulos, normalmente eles são mais simples, não é? Quando a gente reconhece, e normalmente eles fazem parte de exercícios que estão pedindo outras coisas. Então, normalmente é uma parte do exercício que a gente resolve com a congruência. Isso também acontece com a semelhança de triângulos, que é o tema dos nossos próximos vídeos, tá bom? Então não deixe de ver aí os vídeos sobre semelhança de triângulos, e esses sim acontecem e a gente usa muito mais, tá bom? Bom, espero ter te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like para me ajudar também. Se ficou qualquer dúvida, escreva aí nos comentários que eu vou responder para você, e nós nos vemos nos próximos então, tá bom? Um abraço, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau.